Projeto de Lei da Câmara número 11 de 2012, em regime de urgência. Projeto de Lei da Câmara número 11 de 2012, número 6.316 de 2009, na casa de origem do deputado Marco Maia, que inclui artigo ao Decreto-Lei número 1.455, de 7 de abril de 1976, que dispõe sobre bagagem de passageiro procedente do exterior, disciplina o regime de entreposto aduaneiro, estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras apreendidas e dá outras providências a fim de autorizar a instalação de lojas francas em municípios de faixa de fronteira, cujas sedes se caracterizam como cidades gêmeas de cidades estrangeiras, e institui o regime aduaneiro especial de exportação pelo varejo nacional. A matéria depende de pareceres das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional e de Assuntos Econômicos. Há sobre a mesa parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do relator, senador Mozarildo Cavalcante, favorável ao projeto. Concedo a palavra à senadora Ana Amélia para proferir parecer em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. Senhor presidente Aníbal Diniz, renovando os cumprimentos pela sua eleição, também a senadora Marta Suplicy, nossa ministra da Cultura, pela aprovação unânime do Fundo de Cultura para o nosso país, aos representantes do Ministério da Cultura e das Artes que vieram aqui perceber a maciça colaboração e apoio que esta casa dá à cultura brasileira. Eu venho à tribuna, senhoras e senhores senadores, para tratar de um projeto que nasceu de uma necessidade urgente de um olhar mais atento à região de fronteira, deprimida pela pouca prioridade dos governos a esta região. E a minha surpresa é que no dia de hoje, depois de conversar com as lideranças de um acordo formado ontem, percebi que este é o dilema que não sofre apenas o meu estado, o Rio Grande do Sul, cujo autor do projeto, deputado Marco Maia, teve a feliz iniciativa de propor este projeto, número 11 de 2012, que trata de criar as lojas francas nas chamadas cidades gêmeas. Ao todo, são 28 municípios nessa situação, do Oiapoque ao Chuí. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito o empenho do próprio autor deste projeto, deputado Marco Maia, que ontem trabalhou intensamente junto ao líder Eduardo Braga, a quem também agradeço o trabalho realizado para a construção desse acordo, bem como o nosso presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Delcídio Amaral, cujo estado, que é também do nosso colega Valdemir Moca, Mato Grosso do Sul, faz fronteira com dois países, a Bolívia e o Paraguai, tal como o meu estado, o Rio Grande do Sul, faz fronteira com a Argentina e o Uruguai. Mas a situação é a mesma vista nos outros estados, senador Agripino, em que a fronteira está desabrigada, desassistida. E os free shops se viu pela experiência adotada pelo Uruguai, pelo Paraguai, pela Bolívia, pela Venezuela e pelos demais países que estão fronteiriços ao Brasil, adotou esta política de lojas francas na sua fronteira, ganhando com isso uma oportunidade de desenvolvimento econômico extraordinário. O que o projeto estabelece? A criação de um tratamento igualitário no território brasileiro das cidades gêmeas. Por isso, a relevância deste projeto. Eu queria também cumprimentar, no caso da Câmara Federal, o trabalho feito pelo Gilmar Pastore, que foi o assessor do deputado Marco Maia na elaboração técnica, e também ao deputado Jerônimo Gergen, que foi lá o relator e que veio para cá. O senador Mozarildo Cavalcante, da Comissão de Relações Exteriores, que fez um belo trabalho aprovando o projeto. A negociação só foi possível porque nós precisamos, nesse projeto, estabelecer o entendimento, pela argumentação da Receita Federal,
de que o regime tributário brasileiro não permite o estabelecimento do Sistema de Exportação Nacional de Varejo, EVN, ou Exportação de Varejo Nacional, mais conhecido como tax-free. Para possibilitar a necessidade deste acordo, nós abrimos mão nas minhas emendas dessa criação do EVN, mantendo a origem do projeto do deputado Marco Maia. Essa iniciativa também atende os princípios de desenvolvimento na região do Mercosul, porque a aprovação do PL 11 ela é um passo muito importante na solução dessa própria integração econômica e social regional. Está em consonância, inclusive, senhoras e senhores senadores, com o artigo 132 do Código Aduaneiro do Mercosul, que restringe a instalação de lojas francas à zona primária dos seus países membros, embora essa restrição não tenha força legal, porque o Código ainda não foi aprovado pelos parlamentos dos países membros. Isso porque a zona primária abrange necessariamente pontos alfandegados das faixas de fronteira terrestre, justamente onde se localizam as cidades gêmeas, nas quais o PLC passa a permitir que se autorize a instalação de lojas francas que deverão, depois de alfandegadas, operar rigorosamente, segundo as rígidas normas aduaneiras em vigor aplicáveis a esses estabelecimentos comerciais. Nas emendas, nós suprimimos, portanto, a questão do EVN e apresentamos uma saída alternativa. Queria também agradecer muito e homenagear, senador Petecão, a todas, no meu estado, as lideranças da área do comércio, como da representação da cidade de Jaguarão, da cidade do Chuí, da cidade de Santana do Livramento, de Quaraí, de Uruguaiana, que vieram aqui durante todas as sessões que foram marcadas na Comissão de Assuntos Econômicos e também na Comissão de Relações Exteriores, através também da liderança do presidente da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa, em defesa dos free shops, deputado Frederico Antunes, para acompanhar pessoalmente essas votações. Então eu queria homenageá-los e também a representação dos senadores que na Comissão de Assuntos Econômicos tiveram esse trabalho. Eu queria pedir o apoio de Vossas Excelências nessa matéria. Queria saber se, senhor presidente, se é possível a parte na leitura do relatório. Na realidade, vai ter que debater, porque não tem, para o debate não tem a parte. Então a gente tem para debater, depois da senadora Ana Amélia, o senador Mozarildo, o senador Moca e o senador Petecão. Me inscreva aí, presidente, por favor. Obrigado, senador. Obrigado. Senhor presidente, peço inscrição também, senhor presidente. Tomás Corrêa. Senhor presidente, Tomás Corrêa. Senador Ivo Cassol também, senhor presidente, vamos debater essa matéria que é importante para Guajará-Mirim, importante para Rondônia, importante para o Brasil. Eu queria, então, informar aos senhores senadores que serão 28 cidades, e tem o mapa aqui do Acre, as cidades de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Santa Rosa do Purus, do Amazonas, Tabatinga, do Amapá, Oiapoque, do Mato Grosso do Sul, Corumbá, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, do Paraná, Barracão, Foz do Iguaçu e Guaíra, de Rondônia, Guajará-Mirim, de Roraima, Boa Vista, Bonfim, Pacaraima, do Rio Grande do Sul, Aceguá, Barra do Quaraí, Chuí, Itaqui, Jaguarão, Porto Xavier, Quaraí, Santana do Livramento, São Borja e Uruguaiana, de Santa Catarina, Dionísio Cerqueira. Como veem Vossas Excelências, o Brasil inteiro na fronteira está dando uma atenção prioritária ao estabelecimento dessas lojas francas. Diante do exposto, da necessidade urgente da criação dessas lojas francas nessas regiões, eu apresentei ao PLC 11 4 emendas, a seguir discriminadas. Desse a seguinte redação à emenda do PLC 11 de 2012. Altera o Decreto-Lei 1455, de 7 de abril de 1976, que dispõe sobre bagagem de passageiro procedente do exterior, disciplina o regime de entreposto aduaneiro, estabelece normas sobre mercadorias estrangeiras apreendidas e dá outras providências, para autorizar
a instalação de lojas francas em municípios da faixa de fronteira, cujas sedes se caracterizam como cidades gêmeas de cidades estrangeiras, e para aplicar penalidade aos responsáveis dos órgãos da administração direta ou indireta que dolosamente realizarem importação ao desamparo de guia de importação. A segunda emenda de minha autoria desse a seguinte redação ao artigo 2º do PLC 11 de 2012. Artigo 2º. O artigo 34 do Decreto-Lei 1455, de 7 de abril de 1976, passa a vigorar, acrescido do seguinte parágrafo 4º. Artigo 4º, parágrafo 4º, a prática dolosa da conduta descrita no caput caracteriza crime punível com detenção de 1 a 3 meses ou multa. A terceira emenda desse a seguinte redação ao artigo 3º do PLC 11 de 2012. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. E a quarta emenda, suprima-se do PLC 11 de 2012 os artigos 4º, 5º e 6º, exatamente aqueles artigos que referiam à criação do EVN, ou o chamado sistema de tax-free. Queria também alertar aos senhores senadores e senhoras senadoras, ao presidente desta sessão, que este é um projeto em que o Senado Federal, o Congresso Nacional, autoriza o Poder Executivo a instalar as lojas francas nas cidades de fronteira, as chamadas cidades gêmeas. Este é o detalhe importante que precisa ser esclarecido, porque caberá à Receita Federal e aos demais órgãos competentes o estabelecimento da regulamentação de funcionamento dessas lojas francas. Este é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, senadora Ana Amélia. O parecer é favorável com as emendas de 1 a 4 da senhora relatora. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Para discutir a matéria, também o senador Mozarildo Cavalcante. Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, quero cumprimentá-lo pela eleição de hoje e quero dizer que fico muito feliz, senadora Ana Amélia, que a gente tenha vencido essas etapas, um projeto que beneficia 28 cidades apenas nesse país, que estão na linha de fronteira e que são, portanto, chamadas cidades gêmeas, porque tem do outro lado da fronteira uma cidade no país vizinho. E interessante que em todas elas, em todos os países vizinhos, existe Zona Franca, existe regime tarifário especial, enfim, o que acontece? Vou citar o exemplo no meu estado. Nós temos duas cidades, Pacaraima e Léten. Pacaraima, fronteira com a Venezuela, e Léten, e Bonfim, fronteira com Léten, na Guiana. O que acontece? Em Santa Helena e em Léten existe Zona Franca. Então, a população de Roraima toda, senadora Lúcia Vânia, vai para essas cidades comprar do alimento, passando pelo eletroeletrônico, até mesmo outros roupas, calçados, tudo, enfim. E aí nós fazemos o dinheiro desses estados pobres, como o meu, como lá no Acre do senador Petecão, vão deixar o dinheiro no país vizinho. Termina que também a nossa mão de obra da cidade vizinha, nossa brasileira, vai trabalhar do lado de lá. Da mesma forma, empresários brasileiros que, ao invés de investirem na nossa cidade brasileira, vão investir do lado de lá, porque lá é permitido, portanto, o regime especial, o lucro é maior. E aí é interessante que o Brasil tenha enxergado sempre o seguinte: não pode abrir mão de imposto. Está abrindo mão do principal, que é o capital nosso que está indo para outras cidades vizinhas do lado de lá, nossa mão de obra que está indo para lá, o nosso empreendedor que está indo para lá. Portanto, eu acho que finalmente demos um passo para, inclusive, reconhecer o preço alto que paga o brasileiro que mora nessas cidades gêmeas. Repito, são apenas 28 no Brasil todo, que, para viverem lá, vivem em situações delicadas, pagam mais caro do que se quiserem comprar do lado brasileiro. Mas também não comprando do lado de lá,
mais barato, mas deixando o nosso dinheiro lá. Então era uma situação ilógica que esse projeto vem corrigir, embora eu lamente que tenha havido tanta resistência por parte do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, e que a gente possa finalmente dar esse passo e até aprimorá-lo depois, porque não tem lógica. Nós temos, vou citar lá de novo lá no meu estado de Roraima, em Santa Helena tem Zona Franca, tem cassino, tem tudo no lado de Roraima, não tem nada. Lá do outro lado com a Guiana, a mesma coisa. Então não é possível que lá no estado do Mato Grosso, tu tem o quê? 2 ou 3, não é isso? 8. Então, vejam bem, ao todo, o certo é que ao todo são 28, senador Aníbal. E é justamente na área mais sofrida desse país, que é justamente a linha de fronteira, porque essas cidades estão não é na faixa de fronteira, não, estão na linha de fronteira. Então, eu quero dizer aqui da minha satisfação, como amazônida, como senador de Roraima, que tem 2 cidades nessa situação, de ver esse projeto ser aprovado hoje. Senador Mozarildo, me concede uma parte. Muito prazer, se puder. Até, senhor presidente Praia, eu estou inscrito, mas vou abrir mão da inscrição inscrito. numa parte. Eu quero dizer que todos nós vamos ser repetitivos. É uma questão de lealdade até, né, de colocar em condições iguais. No Mato Grosso do Sul, você tem Ponta Porã, do outro lado Pedro Juan Cavalheiro. É impressionante. Nós temos que o nosso comércio do outro lado fica completamente desigual. Então, se trata de dar uma legislação que permite, em 28 cidades apenas, condições para que do lado do Brasil se possa ter as mesmas condições que se estabelece nos países vizinhos. Eu quero parabenizar o autor, que é o deputado federal Marcos Maia, e a brilhante senadora Ana Amélia, que conduziu, né, com a habilidade, chegou-se a um acordo, a um entendimento, e da minha parte tem total apoio. O Mato Grosso do Sul tem uma expectativa muito grande na aprovação desse projeto. Muitíssimo obrigado pela parte, senador Mozarildo. Obrigado, senador Moca. Eu quero dizer que eu tive a felicidade, a honra de ser o relator na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E eu fiz com muita convicção, como disse Vossa Excelência. É uma questão de dar uma isonomia, é uma questão de consideração até com os brasileiros dessas cidades gêmeas que estão aí na fronteira do Brasil com os países vizinhos. Quer dizer, tratar o cidadão que mora na fronteira de maneira de favorecer os que estão do outro lado da nossa fronteira e penalizar os brasileiros que estão na fronteira é realmente um negócio que não dá para entender. Portanto, eu quero encerrar dizendo que fiquei muito feliz de ser o relator na Comissão de Relações Exteriores. Quero parabenizar o trabalho da senadora Ana Amélia, que foi incansável também, e, sobretudo, o deputado Marco Maia, que foi o autor do projeto e que batalhou, embora um projeto autorizativo, hoje aqui está sendo aprovado. Muito obrigado. Senador Valdemir Moca está abdicando da inscrição? Eu abro mão da inscrição, uma vez que eu vou ser repetitivo nas minhas palavras, só estou insistindo que na relação que a senadora Ana Amélia leu, ficaram apenas algumas cidades e eu estou passando uma relação que, na minha avaliação, são cidades gêmeas, como Coronel Sapucaia, do outro lado Capitão Bado, atravessar uma rua. É nesse sentido que eu acho que se caracteriza as cidades gêmeas. Com a palavra, o senador Sérgio Petecão, para debater a matéria. Senhor presidente, senador Aníbal, por mais que o senador Moca ache que esse debate vai ser repetitivo, mas eu faço questão de vir à tribuna, até porque entendo que nós precisamos dar o apoio aqui à senadora Ana Amélia, pelo esse belíssimo trabalho que ela realizou e pelas dificuldades. Nós que moramos na fronteira sabemos das dificuldades que passam esses municípios hoje nessa concorrência desleal, né, com os países vizinhos. No meu estado é o Peru e a Bolívia. E aqui, dentro do projeto apresentado aqui pela senadora Ana Amélia, ela contempla os municípios de Brasileia, Ipitaciolândia, Santa Rosa e Assis Brasil.
eu estou pedindo também que seja incluído o município de Plasticastro, que está ali na fronteira com a Bolívia e sofre também as penalidades e as dificuldades, porque eu conversava cedo com a senadora Ana Amélia e o entendimento e os questionamentos que a Receita Federal faz é por conta da evasão de recurso. Mas não justifica, nós temos que criar os mecanismos. Agora, o que nós não podemos é deixar que essas cidades que estão nessa área de fronteira, senadora Ana Amélia, como a senhora disse, a cidade do Rio Grande do Sul, e lá no meu estado não é diferente, você está ali na divisa de Brasileia com Cobija, e ali tem vários free shops, várias lojas de importados, e se você observar o crescimento de uma cidade boliviana, estou falando de uma cidade boliviana, comparado com a cidade brasileira, é incomparável. Quer dizer, que lá os bolivianos podem estar gerando emprego, podem estar gerando renda para a sua população, e nós aqui, em território brasileiro, nós estamos penalizando a população brasileira que mora nessa cidade. Então, eu queria parabenizar a senadora Ana Amélia, por ter se empenhado aí nessa luta, acompanhou esse projeto aí, tramitando nas comissões, e graças a Deus hoje nós temos a oportunidade de estar aqui no plenário, e eu estou muito feliz em poder dar a minha contribuição, a minha pequena contribuição, e com certeza vou estar ajudando esses municípios. Eu já disse, gostaria de incluir o município de Plasticastro. Para a senhora ter uma ideia, senadora, Plasticastro é um dos municípios mais antigos do nosso estado. Criou-se uma vila do outro lado da cidade, que só é cruzar uma ponte, botaram inclusive o nome do presidente, a Vila Evo Morales, né, um presidente que é um ditador, e hoje essa vila, pelo que eu estou vendo, ela já vai crescer maior do que o município de Plasticastro, que é um município histórico nosso. Então eu acho que esse projeto ele vem a corrigir essa indiscriminação, essa rejeição que o governo brasileiro sempre fez para com o povo que mora na fronteira. Eu acho que nós estamos apenas corrigindo esse descaso, né, por conta do governo brasileiro para com nossos irmãos brasileiros que estão ali na nossa fronteira. Então, mais uma vez, parabéns, senadora, pelo seu empenho, pela sua luta, por esse brilhante projeto. Obrigado. Para debater, o senador Tomás Correia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse projeto é um projeto fundamental. Eu diria que a região de fronteira do país será outra após a aprovação desse projeto. É um projeto que tem um alto sentido econômico, e eu não sei por que há alguma resistência a um projeto tão importante como esse. É um projeto que traz, se por acaso tiver alguma redução de tributos, ele contribuirá de forma indireta com muito mais aumento de imposto, com circulação de riqueza e, por conseguinte, trará inegavelmente uma grande contribuição para a região de fronteira, que está um pouco abandonada. Essa que é a grande verdade. Então, esse projeto vai dar vida ao setor comercial das fronteiras do país. E eu falo aqui em nome da minha querida cidade de Rondônia, de Guajará-Mirim, que faz fronteira com a Bolívia. Falo aqui em nome de Costa Marques, que também faz fronteira com a Bolívia. De sorte, senhor presidente, que é um projeto altamente significativo para a economia da região de fronteira. Eu tive em Guajará-Mirim esse final de semana e conversando lá com alguns empresários, e eles pediram que eu aqui desse todo o apoio a esse projeto. E eu quero aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, saudar o senador Mosório Cavalcante, que foi um dos relatores da matéria, saudar
a senadora Ana Amélia, que foi a outra relatora, e que fez um empenho enorme para que esse projeto viesse à pauta e ser aprovado. Quero aqui votar a favor, se não pelos méritos do próprio projeto, mas, sobretudo, pelo empenho da senadora Ana Amélia, que foi extraordinária no sentido de fazer com que acontecesse hoje, nesta data. Saúdo também o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Maia, que é o autor desse projeto, o deputado Marcos Maia. De sorte que eu queria dizer que, em nome da bancada de Rondônia, e aqui está o senador Ivo Cassol, que daqui a pouco também falará, se colocando favorável a esse projeto. É um projeto de fundamental importância para a economia de fronteira. É um projeto autorizativo, que depende, obviamente, da boa vontade do governo de implementar imediatamente ou não, mas o governo poderá escolher o momento oportuno para fazer a sua implantação, de sorte que não há motivos nenhum para que esta Casa não vote esse projeto, até numa homenagem à senadora Ana Amélia, vote por unanimidade, que é um projeto muitíssimo importante para a fronteira brasileira, e aqui destaco o meu estado de Rondônia, lá no município de Guajará-Mirim e Costa Marques. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o senador Ivo Cassol. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Com certeza, as palavras dos nossos senadores que antecederam, e, ao mesmo tempo, a nossa relatora, senadora Ana Amélia, do Partido Progressista, quero aqui parabenizá-la por incorporar ainda mais que nós possamos ter essa oportunidade, a exemplo do nosso estado de Rondônia, não só uma área livre da maneira que está, mas uma área livre de desenvolvimento e progresso. Nós temos Guajará-Mirim, que hoje serve de interposto, mas ao mesmo tempo não agrega muito valor dentro da própria comunidade. Nós temos Guajará-Mirim, que é divisa com o Brasil, com a Bolívia e Guajará-Mirim, e quando ao mesmo tempo os nossos consumidores só vão no país vizinho, fazem as compras, e os brasileiros por lá de cá, infelizmente, só assistem de camarote e os outros vender. Da mesma maneira, ou carimbando nota do lado de cá. Com a mudança e com esse projeto que agora vai para a Câmara poder aprovar, e nós esperamos que sancione de vez a presidente, e venha de encontro, eu quero aqui também, entendeu, parabenizar a iniciativa do meu amigo de Guajará-Mirim, a ideia que ele tem e vem trabalhando há tempo, que até eu falei para a senhora, do Miguel Sena, nosso parceiro todas as horas, parceiro de partido, que vem, entendeu, colocando no plano de governo dele a importância que tem de ter o free shop para poder comercializar os produtos na cidade, para que Guajará-Mirim não seja só um caminho de caminhões que entra e um caminho de caminhões que sai, e que sejam pessoas que vão de ônibus, só se hospedam em Guajará-Mirim ou comem no restaurante e só fazem compra no país vizinho. Com essa iniciativa e na sua relatoria, vem dar essa oportunidade para que Guajará-Mirim, cidades igual Guajará-Mirim, isso no país afora. Nós temos aí no Rio Grande do Sul, nós temos aí no Amapá, temos vários outros estados. Vai dar oportunidade para que as cidades fronteiriças possam crescer, possam gerar emprego e possam gerar renda. Então, portanto, quero lhe parabenizar e deixar aqui meu abraço em nome do povo de Guajará-Mirim, que vai ser beneficiado com essa nova iniciativa, essa nova oportunidade que nós vamos dar, não só de ser uma área livre de comércio, mas também para poder agregar mais valor e gerar mais emprego e mais renda, é o que o povo de Guajará-Mirim espera. Em nome do nosso amigo Miguel Sena, eu quero deixar meu abraço. Senhor presidente, obrigado aí, e a senadora Ana Amélia pela parte que debatemos a matéria. Obrigado. Obrigado. O senador Romero Jucá se inscreveu para esse debate? Vossa Excelência se inscreveu também? Por favor, então, sua palavra e depois, em seguida... Senhor presidente, eu quero também enaltecer o trabalho da senadora Ana Amélia, o projeto de lei do deputado Marco Maia, registrar que nós estamos discutindo algo importante para toda a fronteira brasileira. Na verdade, todo o Brasil poderá ser beneficiado por esse projeto. Nós temos trabalhado e já implantamos uma área de livre comércio em Boa Vista e no Bonfim, na fronteira com a Guiana, exatamente por conta dessa questão, mas nesse projeto agora o município de Pacaraima também fica sendo atendido. É claro que
A gente sabe que é um projeto autorizativo, que é um projeto que vai ser discutido ainda a implantação com o governo, mas é um instrumento que realmente faz justiça a essas cidades fronteiriças. Nós temos, no caso da Venezuela e no caso da Guiana, na fronteira com Roraima, áreas de livre comércio, áreas de free shop, que já vendem produtos concorrendo com produtos brasileiros. Então, na verdade, nós queremos aqui, em nome do PMDB, apoiar o projeto, né, discutindo a viabilidade de se ampliar a questão de free shops para a área de livre comércio no futuro, exatamente para beneficiar a maioria dos comerciantes dessa região de fronteira. Muito obrigado, senhor presidente. O encaminhamento do voto é sim. Senador Randolfo Rodrigues, em seguida, senador Eduardo Braga. Primeiro, senhor presidente, cumprimentar, saudar o brilhante trabalho da nossa brilhante senadora Ana Amélia, a relatoria que presta sobre esse projeto que é da mais absoluta importância para as regiões mais distantes do país e para a segurança nacional. Fortalecendo a economia das cidades e fronteiras, nós estamos também defendendo o Brasil e criando uma relação na América Latina, na América do Sul, com os nossos países vizinhos, de fato de irmandade, fortalecendo também economicamente a economia das cidades e fronteiras dos países vizinhos. Então a iniciativa é a melhor possível, eu espero que não tenha. Eu sei que a senadora Ana Amélia, com a habilidade que lhe é peculiar, já dialogou com o Ministério da Fazenda. Eu espero que não tenha mais resistência após as modificações que ocorreram aqui no Senado. O projeto seguirá para a Câmara. Eu espero que não tenha resistência, embora, apesar do caráter que nós até nos opomos, né, Ana Amélia, de autorizativo de matéria, mas que a presidente, que o Executivo reconheça a importância para o Brasil dessa matéria, de dinamizarmos as economias das cidades de fronteira do nosso país, de aproximar a nossa fronteira da fronteira dos países vizinhos, de fortalecer, de ter isso como instrumento também, concretamente, de defesa do Estado Nacional, de segurança nacional. No estado do Amapá tem duas cidades, a cidade de Laranjal do Jari e a cidade de Oiapoque, que serão diretamente beneficiadas com essa matéria. A cidade de Oiapoque tem uma relação já na prática de irmandade com a cidade de São Jorge, do outro lado da fronteira, na Guiana Francesa, e essa matéria é feliz a iniciativa, melhor o trabalho que foi desempenhado aqui pelos relatores, notadamente pela minha querida Ana Amélia. Senador Eduardo Braga. Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora Ana Amélia, primeiro, para registrar, senhor presidente, com alegria o trabalho da eminente senadora Ana Amélia, que foi incansável nesta matéria. Mas também registrar que houve um esforço de vários senadores na busca da construção de um entendimento e de um acordo com o governo federal para que nós pudéssemos assegurar a votação, através de acordo, desta matéria que beneficia diversos estados brasileiros, diversos municípios com cidades gêmeas, tanto no Amazonas quanto no Rio Grande do Sul, criando, obviamente, mecanismos de atividade econômica regular, legalizada, para combater atividades ilegais como narcotráfico, por exemplo, na fronteira do Amazonas com a Colômbia e com o Peru, mais precisamente na região do município de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte. Quero dizer que, respondendo às colocações do líder Randolfo Bittencourt, é preciso dizer que há um compromisso do governo em não vetar o substitutivo apresentado pela senadora Ana Amélia, fruto deste amplo entendimento com o Ministério da Fazenda, com a Receita Federal, com a Casa Civil, com a SRI, com o Palácio do Planalto, enfim, com o governo da presidenta Dilma, sensibilizada que está com a questão do arranjo produtivo, da geração de emprego e renda nos municípios de fronteira, nos municípios de cidades gêmeas, que atendem não apenas o Amazonas, mas o estado do Acre, o estado de Rondônia, o estado do Rio Grande do Sul, estado do Amapá, entre outros estados brasileiros, e que, sem nenhuma dúvida, trará
benefícios e que trará uma nova atividade econômica para esses municípios. Não gostaria de encerrar este encaminhamento sem registrar também o esforço do presidente Marco Maia e o compromisso que o presidente Marco Maia assumiu com a liderança do governo no Senado, com a nossa senadora Ana Amélia, com o senador Delcídio, presidente da CAI, para que nós possamos, no próximo esforço concentrado da Câmara dos Deputados, já levarmos a votos o substitutivo da senadora Ana Amélia. Portanto, creio que a votação hoje, por acordo de lideranças deste substitutivo, fazendo inclusive com que uma matéria que era terminativa na Comissão de Assuntos Econômicos viesse ao plenário, é fruto de um trabalho árduo, de mecanismos políticos levados à exaustão, regimentais inclusive, e quero aqui dizer que foi efetivamente um esforço conjunto de diversos parlamentares, do presidente Marco Maia, da senadora Ana Amélia, do humilde senador que vos fala, o senador Eduardo Braga, que teve persistência e insistência no tema, mesmo diante da rigidez que parecia intransponível da Receita Federal, mas chegamos a bom termo e a bom cabo, e quero aqui também registrar um especial agradecimento ao nosso presidente da CAI, o nosso senador Delcídio Amaral, que compreendeu a importância do cumprimento desse entendimento, desse acordo, e facilitou sobre todas as formas para que pudéssemos chegar ao cabo da sessão de hoje com esta votação. Portanto, o encaminhamento é com voto sim ao substitutivo e ao parecer da senadora Ana Amélia, dizendo que há um compromisso do governo de não veto ao substitutivo da senadora Ana Amélia. Encerrada a discussão, votação do projeto sem prejuízo das emendas. Para encaminhar a votação, concedo a palavra à senadora Ana Amélia. Eu queria, senhor presidente, apenas um esclarecimento necessário a respeito, e o próprio líder Eduardo Braga acaba de incluir, porque eu fiz uma leitura de algumas cidades, 28 cidades gêmeas. O projeto define apenas cidades gêmeas, o Ministério da Integração vai indicar todos. Então, eu queria cumprimentar o senador Petecão, que trouxe aqui as cidades que não haviam sido incluídas, como Plácido de Castro e Capixaba, o senador Randolfo Rodrigues, que trouxe também Laranjal do Jari, que não foi incluída, e o senador Valdemir Moca, que trouxe Bela Vista, Coronel Sapucaia, Sete Quedas. E agora o senador Eduardo Braga, no Amazonas, lembra Benjamin Constant e Atalaia. Quero dizer e esclarecer sobre esse aspecto que todas as cidades que estiverem no limite de fronteira, vizinhas, separadas por fronteira seca, por uma rua ou por uma ponte, essas cidades todas na regulamentação estarão incluídas. Então, o projeto não está trazendo o nome das cidades, ele está autorizando o governo a criar lojas francas nessas cidades limites. Então, eu queria, mais uma vez, esclarecer e cumprimentar os senadores que, defendendo os seus estados e os municípios que são cidades de fronteira, vieram aqui para dar mais brilho e incluir essas cidades na necessidade de terem também as cidades de fronteira, como foi o caso de todos os senadores mencionados agora. Quero renovar, presidente Aníbal Diniz, o agradecimento, porque além dos senadores Eduardo Braga, Delcídio Amaral e o presidente Marco Maia, que é o autor desse projeto, que ontem trabalhamos intensamente no fechamento do acordo, mas é preciso também agradecer as lideranças da oposição no Senado Federal, que aqueceram o acordo apoiando o projeto que é autorizativo. E também agradecer aí o trabalho da decisão política tomada pelo ministro Guido Mantega da Fazenda e do secretário executivo Nelson Barbosa, que foram as autoridades que ontem pela manhã conseguiram chegar a este consenso para uma matéria tão relevante quanto essa, que foi visto pelas manifestações dos diversos senadores que emitiram juízo a respeito deste tema tão relevante. E agradecer finalmente
participação de todos os servidores da assessoria, da liderança do governo no Senado, sobre a liderança da nossa Vera e os demais servidores da Comissão de Assuntos Econômicos, que o senador Delcídio Amaral, como já salientou o senador Eduardo Braga, teve um papel relevante em todo esse processo. Então, renovo os meus agradecimentos às lideranças, a todas as manifestações feitas no plenário nesta noite, na leitura do meu parecer e das minhas emendas, que foram aprovadas aqui em acordo de liderança. Muito obrigada a todos e penso que o Senado cumpre uma responsabilidade muito grande, com uma região que precisa muito de apoio e de prioridade, não apenas na área do desenvolvimento econômico, mas na área social e em todas as áreas, para possibilitar a oportunidade que nós vemos do outro lado de lá da fronteira. Queremos apenas, não concorrência, mas um tratamento de harmonia e de igualdade. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Ana Amélia. Encerrada a discussão e agora em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Votação em globo das emendas de número 1 a 4 da relatora. As senhoras e os senhores senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Discussão da redação final. Encerrada a discussão da redação final. A matéria volta à Câmara dos Deputados. Em votação, a redação final. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. A matéria volta à Câmara dos Deputados.